Pessoal, beleza? Rogério da Egiara aqui novamente. Hoje eu vou dar uma dica legal aqui para vocês sobre pressurização, né? Muitas pessoas têm me perguntado sobre a questão de usar compressores herméticos, né? Esses compressores de refrigerador, de freezer, de compressores rotativos usados em split, se pode ser utilizado para poder pressurizar o sistema, né? Se existe uma forma de usar esse compressor como alternativa ao uso do nitrogênio, tá? Então eu vou tentar explicar para vocês aqui uma forma de fazer isso, né? Muitas pessoas utilizam os compressores herméticos, né? Esses de 3 quartos de HP, meio HP, de 1 HP, esses outros de air split de 9.000 BTU, 12.000, 18.000. Vou tentar explicar para vocês aqui de uma forma que você não tenha tantos problemas, né, com relação à umidade. Explicar como você pode ligar esse compressor, né, como você pode montar aí de repente um equipamento. Um que a gente não recomenda, né, utilizar é utilizar o compressor de ar comprimido. Esse realmente não é bem complicado você usar esse tipo de sistema para poder fazer pressurização. Então vou mostrar aqui na bancada para vocês. Eu tenho aqui um compressorzinho, um compressorzinho hermético, outro compressor de air split. Também tem gente que usa compressor aberto, esses compressores de balcão frigorífico semi-aberto, semi-hermético, enfim. Existe uma variedade de compressores e eu vou tentar passar para vocês aqui uma ideia de como vocês poderiam montar aí um equipamento para poder fazer esse tipo de serviço aí, tá ok? Então eu vou virar a câmera aqui, comentar um pouquinho, mostrar a pressão que esses compressores atingem e explicar, né, como vocês poderão fazer isso aí de uma forma mais, vamos dizer assim, um pouco mais tranquila, né? A ferramenta que a gente tem aqui principal para poder fazer pressurização, tá, é o nitrogênio, tá? Eu tenho aqui um cilindro de 1 metro cúbico, que como eu saio muito para a rua, ele é de 7 litros, né? E eu tenho aqui um manômetro aqui, ó, marcando 40 kgf, tá? Na parte aqui de regulagem de pressão aqui de saída, ele me diz aqui, ó, que eu regulo a pressão de saída e ele diz aqui 40 kgf, tá? Seria mais ou menos 500 PSI, então seria já um regulador de pressão de alta vazão. E aqui ele vai até 315 kgf, então 14,3 PSI por kgf, eu teria aqui em média 500, né? E aqui a gente, né, fazendo a conta aí, você teria aí quase 5.000 PSI, tá? Para esse cilindro. Só que tem que tomar muito cuidado na hora que você for comprar isso aqui, ó. Deixa eu girar a câmera aqui. Ó, pressão máxima, a pressão máxima aqui, que ele está mostrando para a gente lá, se ele estabiliza, de 200 kgf, 200 kgf por centímetro quadrado. Ou seja, apesar dele marcar no relógio aqui 315 kgf, o máximo que ele dá, esse regulador, 200. O relógio serviria para outros que poderiam chegar até aqui, tá? Até os 300. Consequentemente, isso aqui é 200, aqui diminui também. Ele está indo aqui para 20, 21 kgf no máximo, que eu venho utilizando, que me dá o quê? Uns 300 PSI, que para mim está ótimo, que eu não utilizo aí 200, 250 PSI para pressurizar, e para limpeza a gente usa aí de 70 a 100 PSI para poder usar na garrafa de flush. Então para mim está ótimo, mas ele já é considerado um de alta vazão. É um pouco mais caro, tá? Vai variar aí de 500, 700, depende da marca, 1.000, tá? E esse aqui, ó, já é um de baixa vazão, que ele vai, ó, até 16 kgf, que dificilmente chega, tá? Então muita gente reclama, às vezes pega 16 kgf e não dá. Esse aqui, por exemplo, dá 10. Chega aí mais ou menos a 150 PSI. Ele já é considerado um de baixa vazão, é um pouco mais barato, tá aí na faixa de 120, 150 reais. Tá ok? Mas você tem também dessa marca de alta vazão, enfim, você vai ter de vários modelos aí, tá ok? Tomar muito cuidado, né, em usar isso aqui. Eu não aconselho utilizar sem o regulador.
é muito perigoso, porque como a gente falou aqui, ó, esse aqui, por exemplo, do cilindro, ele pode chegar aqui a muito mais de 1000 PSI. E se você não tem um ajuste, está trabalhando só com manômetro, por exemplo, usa um manômetro para poder fazer essa regulagem, ou a sua garrafinha lá que aguenta 70 PSI, você pode explodir a garrafa, você pode causar um acidente feio aí usando dessa forma. Então tem muita gente que não tem e utiliza ele direto, mas toma muito cuidado, é muito perigoso. E sempre que trabalhar com pressão, a gente sempre tem que trabalhar com IPI aqui, com óculos, tá? E aí o que você teria aí de opção para poder pressurizar? Você pode usar aqui, ó, esse é um compressor de 3/4, é um compressor que era de uma recicladora da Sun que eu tinha, e deu problema, eu desmontei inteira. Ou você usar um desse daqui, ó, um split desse daqui. Esse aqui é de split, esse é 18.000 BTU, mas pode ser um de 9, 12.000 BTU. Então vou falar um pouco das diferenças aqui. Com esse daqui, você consegue uma boa taxa de compressão também, tá? Aliás, você pode ter um desse daqui, você pode montar uma recolhedora, uma recicladora, você pode recolher, reciclar, montar. Eu vou deixar para vocês um esquema de uma recolhedora. Você pode montar a um preço muito bom, né? E ao invés de comprar as máquinas prontas que você encontra por aí, que usa isso aqui. Vou colocar umas fotos aí de projeto dos alunos, a gente explica como fazer isso. Depois eu ensino também como fazer um separador de óleo, porque se você montar uma recicladora, você pode usar isso aqui, você só vai precisar de um separador de óleo. E eu explico como faz isso, depois eu explico para vocês como que faz. Não nesse vídeo, pode ser num outro vídeo eu explico isso, tá ok? Então eu vou mostrar como a gente testaria isso aqui e como a gente poderia utilizar isso aí de uma forma muito eficiente. E por que que eu posso ligar? O ar que a gente respira, ele tem, ó, ele é composto, vocês podem pesquisar aí, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% dele é o gás carbônico, vapor d'água ou outros gases que estão incluídos nesse 1%. Ou seja, 78% do que a gente respira é esse gás aqui, é o nitrogênio, só que ali a gente tem um nitrogênio puro, tá? E aqui a gente tem uma mistura. Analisando dessa forma, se a gente usa um compressorzinho desse daqui, nós estamos pegando aqui através da sucção esse ar externo aqui, que tem 78% de nitrogênio, e se eu trato ele, que seria o ideal, eu colocar aqui um filtro secador na entrada desse compressor, tá? E um outro na saída, como está aqui, eu vou estar aumentando a eficiência. Eu coloquei um filtro maior, você pode colocar um menor, mas quanto mais você tratar esse ar, você tem que tratar. Eu não posso simplesmente pegar ele do jeito que está aqui e jogar sem tratar ele para fazer o trabalho, tá? O correto seria a gente realmente ter o nitrogênio. Tudo bem, usa essa alternativa, mas usa filtros secadores para você poder ter uma eficiência. E isso aqui, de tempos em tempos, a gente troca, tá? Isso vai depender muito do tempo que você usa aí. Não sei quantas horas você vai usar, mas você vai ter que estar sempre atento aí a trocar. Isso aqui é barato. Custa aí 20, 25 reais um filtro desse. Então, você pode trocar aí se você quiser até todo mês. Posso usar um filtro desse universal, posso usar um filtro desse de refrigeração, tá? E eu vou conseguir fazer um bom trabalho de pressurização com esse cara aqui. No caso desse aqui, é um compressor aqui, esse aqui é de 3/4, tá? Que muita gente utiliza aí para poder fazer também um trabalho desse de pressurização. Eu aconselho esse daqui, que esse é um compressor rotativo, esse já é um compressor de pistão, compressor alternativo de pistão. Para transporte, esse daqui você consegue transportar legal, esse já não. Por quê? Ó, você vai transportar ele no carro, ó. Tá vendo? Olha como ele balança. Ele tem as molas lá dentro que seguram, que teve a oportunidade de ver um aberto. Ver se eu conseguir uma figura eu coloco aqui para vocês. Mas ele é assim, ele é solto por dentro. Então isso aqui no carro ele balança muito. Aqui no caso você não tem esse problema. Você pode balançar ele que ele não vai
ficar trepidando. Eu já levei isso para fazer treinamento em outros lugares, levei para fazer serviço externo, tá? Atende numa boa. Dentro da oficina você pode montar um desse, coloca numa caixinha, monta o seu equipamento, mas nesses dois casos, né, jamais usar para fazer vácuo, tá? Não adianta, isso não funciona para fazer vácuo. Eu tenho um vídeo aí que eu já mostrei, se for o caso eu vou postar outro, explicando que não tem como fazer. Você pode botar esse daqui, de alternativo, de pistão, o de ar split, não vai substituir, em nenhuma hipótese substitui as bombas de vácuo, não tem como substituir. Mas lembrando, né, que um cilindrinho desse nitrogênio não é tão caro, tá? Não é tão caro, você não vai gastar nenhum absurdo para ter uma ferramenta dessa e você vai ter um serviço muito bem feito. Então, apesar de estar mostrando isso para vocês, tá? A gente mostra como alternativa, porque eu sei que muita gente usa, mas eu só estou tentando mostrar para vocês uma forma de fazer isso de um jeito mais eficaz, da melhor forma que você possa fazer para não ter dor de cabeça com isso daí, tá? Outra coisa que a gente não usa é compressor de ar normal para fazer esse tipo de coisa, a não ser que seja um ar muito bem tratado, um equipamento de ar comprimido que seque o ar, que tem um tratamento que é muito caro. As empresas gastam muito dinheiro para tratar ar, porque não é fácil você tirar a umidade do ar, né? E se você quer montar aí uma recolhedora, uma recicladora, o que o pessoal usa é isso aqui, ó, tá? É usar compressor. Você pode usar um compressor desse para recolher, usar um desse daqui para pressurizar, ou esse daqui mesmo para pressurizar e recolher. E com isso você monta uma máquina. Você gasta muito menos do que equipamentos prontos que você vê por aí. Então a gente fala, às vezes, a gente até posta algumas coisas relacionadas à estação de trabalho. Você não é obrigado a ter a estação de trabalho. A gente até fala de algumas marcas aí, de várias marcas boas, e cada um compra o que achar melhor, tá? Mas como alternativa para pressurizar, então eu vou apresentar para vocês como vocês vão montar isso aqui, beleza?